Oi, Bambassi, boa tarde para você e a todos que nos acompanham. Infelizmente, mais um caso de estupro de vulnerável na nossa região. Ontem a gente comentava sobre esse assunto em uma outra cidade aqui do norte do estado. E agora nós estamos aqui na DPCAM para falar sobre esse novo caso. Estou acompanhada pela delegada responsável, delegada Geórgia, para nós entendermos, delegada, quem foi esse homem, então, que é o principal suspeito desse crime que é tão bárbaro. Uma boa tarde para você. Boa tarde. Bom, esse homem ele é o ex-padrasto da vítima. Ela esteve aqui na DPCAM antes de ontem, solicitando medida protetiva, tendo em vista o assédio que ele, desde os 13 anos, comete em favor dela, né, em desfavor dela. E a partir desse assédio que começou aos 13 anos, ele se prolongou até os 17, inclusive com violência sexual, inclusive com conjunção carnal, né, com atos sexuais. Então, a partir desse pedido dela, o juiz da vara da infância ele pediu um mandado de busca, nós estivemos no local, apreendemos o aparelho celular dele, que a gente entende que ali pode ter provas no sentido de, né, de poder confirmar a denúncia, e agora nós vamos avançar na investigação a partir desse mandado de busca. Delegada, este homem, ele tinha algum histórico, digamos assim, algum boletim de ocorrência contra ele já? Algum histórico de violência sexual? Não, de fato era um homem comum, sem registros policiais. Para quem está acompanhando a gente, delegada, a gente estava falando antes de entrar ao vivo, né, que infelizmente casos como este estão se tornando comuns, né? A gente tem ouvido com frequência muitos casos de crianças sendo abusadas dentro de casa. Qual que seria a orientação principal que a senhora passaria para quem está nos acompanhando, né? Principalmente mães, né, vós, avós, a estarem atentas, né, ou atentos, melhor dizendo, alguns sinais, porque a criança, quando ela sofre esse abuso, ela, de certa forma, por sinais, ela consegue demonstrar que algo não está certo. Com certeza. Geralmente a criança, ela demonstra alguns sintomas, né, emocionais e também físicos. E o mais importante é essa mãe, esse pai estar atento a esses sintomas. A gente tem a impressão também que a violência sexual ela gira em torno apenas do físico, né? do dia a dia ali, da presença de parentes, de familiares, que geralmente existe essa relação de afeto, essa proximidade para praticar o ato, mas nós também, enquanto pais, a gente precisa pensar que existe a violência que parte do meio digital. Então, hoje existem duas preocupações, tanto em relação às questões do dia a dia, da proximidade, né, da violência do presencial, mas também do digital. Então, o importante é os pais estarem atentos aos sintomas, estar disponíveis para ouvir essa criança, né? Muitas vezes a gente tem uma tendência de não fazer uma escutativa ou ignorar, né? Achar que é fantasia, e também estar cuidando do que essa criança assiste e vê. Muitas vezes ela pode estar perpetuando também coisas relacionadas ao meio digital. Delegada, para a gente finalizar a nossa conversa, esse caso chama muita atenção porque essa mulher, ela já era vítima desde menor, né, 18 anos, e teve coragem de denunciar depois de um certo tempo. Qual que é feito o acolhimento de vocês? Porque quando essa mulher chega para fazer a denúncia aqui na DPCAM, há um atendimento especial para que ela se sinta acolhida e segura para fazer essa denúncia. Exatamente. Hoje a gente tem uma preocupação de colher o depoimento por uma policial mulher ou uma escrivã mulher, até para ela se sentir mais à vontade ali no nosso setor de medida protetiva, né, que é o que a gente pode dar de mais emergencial para essa vítima quando ela nos procura. Existe uma preocupação da escuta ativa também, de não fazer questionamentos a respeito, apenas ouvir o relato dela. E, geralmente, quando ela chega na delegacia, o relato dela é muito relevante, né? Então, a partir dele, a gente tem condições de fazer as medidas, de tomar as providências cabíveis e depois aprofundar na investigação. Muito bem, delegada, lhe agradeço por receber a nossa equipe aqui na DPCAM, né? Então, está feita essas orientações, esclarecimentos sobre essa ocorrência. Lhe agradeço pelo seu tempo. E é isso, né, Bambassi? Está sempre atenta aos sinais que essas crianças podem estar demonstrando para evitar que casos semelhantes voltem a acontecer no nosso município e na nossa região. Eu volto com você. Isabela Correa, muito obrigado pela informação. Estenda os parabéns pelo trabalho da Geórgia Bastos, excelente delegada da DPCAM. E como frisou a delegada, a importância, a relevância da leitura corporal e também do que é verbalizado por esse menor de idade
pode ajudar os pais a entender situações muito delicadas. E a procura pela Polícia Civil, que tem toda uma estrutura, um preparo para ouvir esta pessoa, coletar tudo o que é necessário para uma investigação começar, ter velocidade e gerar resultado. Vamos continuar acompanhando todos os trabalhos da DPCAM. Novamente, delegada, obrigado por receber a equipe de reportagem da Tribuna do Povo e parabéns pelo seu trabalho e também pelo trabalho dos investigadores.